uma mensagem aqui no não, ela colocou no grupo de vocês. Vocês estão no grupo. Não sei, Cristina. Não mandou áudio, não. Por isso que eu tô falando, tá perdida, né? Ela manda aqui, manda ali. Ela mandou no particular e falou assim. Ai, não manda no grupo. Ah, no seu grupo, não. Não, manda aí. Aí, veio aqui a mensagem. Gente, vocês estão com frio? Não, tá frio. Não. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Uma feliz Páscoa para todos, né? Para todos nós. E nós estamos num lugar bom aqui para Páscoa. Páscoa é o renascimento, significa o renascimento, a ressurreição do Cristo. E estamos aqui procurando esse renascimento mais vivo do Cristo entre nós. Então vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por tudo aquilo que nos tem dado, por tudo aquilo que temos passado, que por pior que sejam os momentos que a gente tenha, sempre é um momento de aprendizagem. Nessa semana eu ouvindo uma palestra, eu fiquei analisando sobre as provas. Por que nós passamos por provas no planeta Terra? Não é porque Deus tem a incerteza se a gente aprendeu direitinho a matéria ou não. Ele sabe qual é o nosso grau de instrução nisso, se nós aprendemos ou não. Mas as provas são para nós mesmos, para que a gente tenha essa avaliação. Será que eu aprendi mesmo? Será que eu aprendi mesmo ser cristão ou ainda sou um simpatizante do Cristo? Então nós passamos pelas provas, e essas provas as que vão responder para nós mesmos se nós aprendemos ou se nós estamos sendo cristãos ou ainda estamos saindo da situação de simpatizantes do Cristo para seguidores do Cristo. Então as provas são necessárias para nós mesmos. Nós somos os nossos julgadores, nós somos os nossos juízes, nós somos os nossos avaliadores. Muito obrigado, meu Deus e Jesus, por estarmos aqui. Que todos aqueles que por algum motivo na manhã de hoje não puderam estar aqui, ou não podem estar aqui todos os dias, que recebam essa mesma luz, essa mesma energia revitalizadora. Todos aqueles que estão trabalhando, acabados, internados, todos aqueles que estão nos presídios, enfim, Senhor, todos nós somos seus filhos, que todos recebamos de todos os lugares a sua luz revitalizadora do Cristo. Agradecemos a Deus e a Jesus, que esse Cristo renasça a cada minuto dentro de cada um de nós. Esse renascimento só depende de nós, único e exclusivamente, só depende de nós. Que o nosso companheiro Fábio seja ainda mais iluminado no Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus.
Bom dia, gente. Essa musiquinha gostosa aí, dá vontade de deixar ouvindo, né? Ficar ouvindo a minha voz aí, mais gostosa a musiquinha. Bom, hoje é Páscoa, né? Estamos aqui, então, uma feliz Páscoa para todos vocês. E é uma, assim, sempre, qualquer momento é sempre muito legal para a gente refletir, para a gente trazer umas coisas para pensar sobre. Né? E aí, está falando de Páscoa. O Radamés estava falando agora o renascimento, né? Porque, afinal de contas, Jesus, durante a Páscoa, culminou o seu projeto pedagógico, o seu ensinamento, né, supremo na Páscoa, né? Para concluir tudo que ele ensinou, mostrando que, como base de tudo e como proposta final, não existe morte, não existe finitude. O Espírito é eterno, nós somos eternos, nós somos imortais. E Jesus venceu o mundo, né? Isso ele disse, inclusive, na própria ceia, nas vésperas dele ser preso, né? Eu venci o mundo. Tem perrengue, tem tribulação, mas ele venceu. E disse isso, ensinou como exemplo. Que, olha, vocês também podem vencer. Então, o ponto final assim, dos ensinamentos do Cristo foi justamente esse, aproveitar o momento, né? Porque há, né, uma ideia que foi, vamos dizer assim, adaptada, não é a ideia original, é adaptada, de que o papel de Jesus teria sido vir morrer na cruz. Jesus veio para morrer na cruz. A gente aprende isso. Por exemplo, eu que vindo da Igreja Católica, eu estudei, participei dos sacramentos e até a primeira comunhão. E a gente tem essa ideia. É dito, né, que Jesus veio para nos salvar na cruz. Não foi isso que aconteceu. Ele veio para nos ensinar a viver. E ele exemplificou isso durante a sua vida pública, né, chamada vida pública, os 3 anos públicos que estão registrados nos evangelhos. A gente é que matou Jesus. A gente que pendurou ele na cruz. Não é isso, ele que veio para isso, não. Entende? Mas mesmo assim ele usou, né, o acontecimento, o fato, para ensinar, ainda assim. E ainda assim foi o ensinamento culminante, né, quando ele ressuscita, né, quando ele volta, ele se materializa depois da morte na cruz. Nossa, eu estou vivo, estou continuando, as coisas continuarão e eu continuarei com vocês. Mas aí a gente pensa, porque a Páscoa se ligou muito com esse evento. A gente tem a ideia da Páscoa, né, a comemoração da Páscoa, muito conectada com essa passagem final da vida terrena de Jesus, né? E aí a gente tem a ideia também tirou, né, saiu dessas interpretações que foram construídas ao longo dos tempos, até hoje, da ideia de Jesus, Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. E aí, essa está ligada à ideia original do significado da Páscoa judaica, né? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, ou pelo menos se tornou, né, o Cordeiro de Deus para algumas tradições cristãs, né, que se desenvolveram. A ideia está justamente com o sentido da Páscoa judaica, né, o Pesach, que era comemorado desde a época de Moisés, quando os judeus foram libertados, conseguiram se libertar, né, do jugo egípcio. Quando a gente lê lá na Gênesis, no Pentateuco, aí a história toda é contada, né? E a disputa entre Moisés e o faraó, né? Quando Moisés lança a mão das 7 pragas para convencer o faraó a libertar o povo egípcio. E cada uma delas aumentava de intensidade em relação às suas consequências.
E o faraó, que era durão, não queria libertar, não queria ceder a Moisés. Até que chega a última, que era a mais aguda em termos de consequência, porque representava a morte de todos os primogênitos do povo egípcio. O anjo da morte passaria e levaria todos os primogênitos, indistintamente. Mas Moisés é avisado por esse anjo. Ele fala: vocês, judeus, para não sofrerem as consequências dessa praga, vocês farão o seguinte: vocês pegarão um cordeiro cevado, vão imolar na véspera da noite marcada para o evento, vão cear esse cordeiro com pão ázimo, aquelas iguarias judaicas, e com o sangue desse cordeiro vocês vão marcar o batente da porta. Então o anjo da morte, passando, ele, ao ver o batente marcado com o sangue desse cordeiro, então ele vai pular essa casa, porque ele saberá que ali é alguém do povo escolhido, né? O povo judaico que tinha aliança com Deus. E assim se fez. Todos os primogênitos morreram, inclusive o do faraó, que era o herdeiro do trono. E com isso, então, aí o faraó se curva e acaba autorizando, né, que os judeus fossem, então, em busca da sua terra prometida. Porém, depois aí teve um arrependimento posterior. Ele manda os exércitos atrás dos judeus para trazê-los de volta. Eles vão se encontrar no Mar Morto, no Mar Vermelho, aí tem todo o episódio e tudo mais, e o exército acaba sendo naufragado, e os judeus conseguem então chegar na península do Sinai, onde eles vão ficar 40 anos depois, peregrinando até achar a terra prometida. Mas essa ideia do cordeiro, que foi assimilada a partir dessa tradição judaica. Então Jesus se tornou o cordeiro de Deus, porque o seu sangue salva, o seu sangue salvaria. O sangue do sacrifício da cruz, para aquele que aceitasse Jesus, então salvaria, como analogia, né, como aconteceu na época dos judeus, saindo do Egito. Bom, então tem essa ideia, ficou muito forte, que Jesus veio para ser crucificado para nos salvar. Mas aí a gente estuda no Evangelho, a gente vê que não é isso. Aliás, a gente vê coisas muito interessantes na descrição desse momento. Quando a gente pega em Mateus, por exemplo, Mateus narra essa semana, né, vamos dizer assim, a semana final de Jesus. Começa com Jesus chegando em Jerusalém. E Jesus chega em Jerusalém, né, é recebido, as pessoas recebem ele com ramos. A gente tem aí a tradição do Domingo de Ramos, a origem do Domingo de Ramos, né? Ele é recebido em festa. Ele vem montado num burro, né, dando cumprimento a uma profecia do livro de Zacarias. O Messias chegaria em festa em Jerusalém montado num burro. Mas Jesus foi montado num burro, por quê? Porque ele não tinha dinheiro para ter cavalos. Aliás, ele teria ido a pé. Pegaram emprestado, né, de um dos simpatizantes lá, pediram emprestado para que pudesse Jesus usar. E ele chega aclamado. As pessoas recebem ele em festa. Jerusalém se arvora em festa, em alegria para receber o Jesus, o Messias. Vamos dizer assim, cronologicamente, se a Páscoa é domingo, então isso teria sido domingo antes, né? Domingo a domingo, uma semana. Então, nesse primeiro domingo aqui, domingo de Ramos, Jesus é recebido em festa, em Hosana. Né? Inclusive, sexta-feira eu fui ao cinema, que lançou a nova temporada daquela série The Chosen, né? E é justamente sobre esse período. Óbvio, né, que essa não foi uma coincidência ter lançado a temporada nessa semana. Trata disso e mostra, né, a gente ter ideia de como foi a recepção e todo aquele envolvimento da cidade recebendo Jesus, e o povo querendo tocá-lo, querendo adorá-lo e cantando hosanas, né, porque hosanas é aquele termo, né, em hebraico que elevação, né, de elevar
a alma. E ele é recebido assim. E Jesus aproveita essa semana para passar os seus últimos ensinamentos, né? Ele vai ao templo, aquela mercancia toda no templo, ele expulsa os mercadores do templo, né? Exigindo respeito à casa do Pai. Ele dá os seus últimos sermões públicos e passa muito tempo com seus apóstolos, né? Os ensinando, né? Os seus últimos ensinamentos, né? Principalmente na última ceia. Ele sente o momento chegando, o momento mais crítico da agonia final, né? Ele vai pedir proteção, ele vai pedir força para Deus, Pai. Ele vai ao horto orar. Leva alguns dos seus apóstolos mais, vamos dizer assim, aqueles mais próximos, para que fossem juntos. Os apóstolos dormem enquanto Jesus está orando. Jesus vai lá e fala: vocês não conseguem ficar 1 hora rezando comigo. Dormiram. E aí ele começa então a avisá-los, já preparando: olha, eu estou indo embora, meu tempo entre vocês está terminando. Vocês vão ter que seguir e vão ter que ter coragem, mas eu estarei com vocês. Em João é onde você encontra, né, ele prometendo o Consolador. Fala: eu vou, mas eu vou pedir para o meu Pai mandar um Consolador para vocês, para trazer tudo de volta. Eu ensinei, para esclarecer tudo que vocês porventura não conseguiram entender direito. Vocês terão. E eu os amarei até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, tudo isso foi crescendo, até que um dos seus o entrega. A gente conhece a história de Judas, né? Também uma história que também cresceu distorcida, né? E resultou no que a gente tem hoje, né? Uma tradição de violência lá na Praça do Carmo, que as pessoas acham muito bonito. E Jesus é preso. E dentre os seus apóstolos, nenhum deles foi na cadeia para tentar advogar por Jesus. Pelo contrário, Pedro, que era aquele que tinha uma afinidade muito grande com Jesus, negou 3 vezes. E Jesus tinha avisado: você, antes de estar falando aí que você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E assim se fez. Os outros, cada um foi para um canto ali para não ser identificado como um seguidor do Cristo, para ser preso também. E aí Jesus vai para julgamento. E tinha que ser um julgamento rápido, porque eles não podiam julgar no dia da Páscoa, o Pessach. Não podiam julgar. Era um dia que não poderia ter condenação pela tradição judaica. Então tinha que ser antes. Foi um julgamento de exceção. Hoje a gente diria assim. Foi muito rápido. E Pilatos, que era o representante de Roma, que mandava em toda a região, ele viu aquilo lá como uma coisa totalmente irrisória. Isso aqui não tem valor nenhum, isso aqui é uma futrica entre judeus. Eu não vou perder tempo com isso. Mas os judeus tinham pressão. Tinha toda uma questão política que envolvia circunstâncias e tudo mais. Afinal, os judeus, a cúpula judaica, né, que era a cúpula religiosa, política e social, era tudo a mesma coisa. Eles que auxiliavam na arrecadação de tributos do povo judeu para Roma, para sustentar Roma ali no Oriente Médio. Então era de interesse também atender os judeus. E insistiram: tá bom, julguem, vamos julgar esse tal de Jesus. Qual que é o crime que ele cometeu? Ele está falando que é rei. Rei de Roma. Para ele não tinha importância, mas vamos julgar. E aí os judeus querem condená-lo. E o fazem. Até que Pilatos lança a mão de uma tradição que existia já de tempos mais antigos. Bom, esse é um momento especial. É o momento da libertação, né? O Pessach judaico é libertação, né? A festa da libertação. Então, como tal, o povo vai escolher. Vamos colocar aqui, então, vocês acham que Jesus é culpado? Então está aqui Jesus. Agora, temos outro culpado aqui também, outro que está acusado de assassinato, não sei o que era. Então tá bom, desses 2 aqui, quem que vocês escolhem para ser solto?
né? Barrabás ou Jesus? Vocês escolhem. É a tradição de vocês, eu aplico essa tradição e a gente já resolve isso aqui. Quem que a gente escolhe então? Um é assassino, ele escolhe o assassino. Não foi uma escolha vã de Pilatos. Ele escolhe um assassino. Esse aqui é o assassino, Barrabás. Esse aqui é Jesus. Ele não fala, a gente não lê isso nos textos. Mas ele está como dizendo: esse aqui é Jesus, esse que vocês receberam na cidade domingo, em festa. Toda festa é esse aqui, ó, está aqui. Quem que eu vou escolher para liberar? E o povo escolheu Barrabás. O povo que domingo antes tinha recebido Jesus em festa, escolheu Barrabás para ser solto. Isso é uma coisa que chama atenção na Páscoa. Porque a gente não está nem considerando a vida, os 3 anos pregressos antes desse evento, em que Jesus começou, desde quando ele começou em Caná, lá no casamento, o primeiro evento que ele fez, né, quando transformou água em vinho, as curas que ele fez, as pregações que ele desenvolveu ao longo dessa jornada, os milagres. Não estou considerando tudo isso, porque isso já é contado. Mas é o que aconteceu em 6 dias. Em 6 dias. O povo que recebeu Jesus em festa foi o povo que condenou Jesus. É isso que chama atenção, e você lê essa passagem. A gente estuda isso e pergunta por quê? Por que essas coisas aconteceram assim? Né? O que levou? Né? Qual foi a mudança? Não tem mudança nenhuma. Pelo contrário, quando a gente lê, né, os episódios narrados em Mateus, em João, e todos os outros sinóticos que copiam Mateus, né, João, aí a gente lê e vê que Jesus se portou da mesma forma, fazendo as mesmas ações, sempre para o benefício do outro, com um conteúdo a mais. Você percebe que Jesus estava em agonia, porque ele sabia o que ele ia passar, e que aquele momento estava chegando, né? Quando ele pede no horto, né, Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível. Ele sabia o que ele ia enfrentar, mas ele sabia que, como ele mesmo também falou, é por isso que eu estou aqui, eu vim para isso. Não é que eu vim para passar tudo isso, faz parte, e ele passou. Mas a questão é essa: por que o povo fez assim, né? Há 2000 anos? É difícil de entender quando a gente lê, a gente pega a história, a gente pega os registros e vai buscar. A comemoração se transforma em condenação. Mas o tempo passou, o tempo tem passado, né? As lições do Cristo estão aí para nós todos a realizarmos em nossa experiência pessoal. Foi esse o objetivo. Ele deixou tudo muito mastigado, muito exemplificado, para que cada um de nós pudesse copiar. Essa é a ideia, copiar Jesus. Está tudo ali, a forma de viver, a forma de se conduzir, está tudo ali. Ele deixou tudo mastigado para a gente. Mas 2000 anos depois a gente continua comemorando a Páscoa. A gente continua celebrando os momentos que marcaram esse período, né? Desde o domingo de Ramos, tivemos a procissão aqui, continuamos celebrando. Estamos aqui hoje, todo mundo aqui, né? A gente reunido para estudar sobre isso, na própria Páscoa, né? Podia estar em casa comendo ovo de chocolate, mas estamos aqui. A gente celebra. Mas por que a gente continua condenando Jesus? Porque a gente não faz o que Jesus nos ensinou ainda. Porque tudo aquilo que ele viveu, exemplificou, detalhou, sabe? Reexplicou, reensinou, repetiu.
e deixou de legado para nós, né? Como a bússola da nossa existência. Isso a gente ainda não consegue fazer. Isso a gente ainda não faz. A gente acha legal comemorar o Cristo. Emociona ler a história de Jesus. Emociona quando a gente volta os olhos e revê tudo aquilo. E a gente vê hoje em dia, tem todas essas produções que são feitas, trazendo essa história. É uma história que emociona, que toca. A gente se sente bem em ter esse conforto visual, em ter contato com essa história. Mas, 2000 anos depois, a gente continua, dentro das nossas atuais circunstâncias, condenando Cristo, escolhendo o outro. Por quê? Quando a gente lê, a gente não entende. A passagem, é preciso estudar muito, aí os teólogos eles vão desenvolver teorias a partir de estudos, e tem estudos arqueológicos, e tem estudos sociológicos da época, etc. Para tentar entender e construir esse quadro. Por que houve uma mudança tão grande em 6 dias naquela época? Mas hoje a gente pode encontrar essa resposta olhando para o nosso comportamento. Porque ele não mudou. A gente continua, se emociona, festeja o Cristo, comemora, celebra, mas na hora da escolha, quem que vocês preferem? A gente escolhe o outro. Não interessa qual que é o outro, a gente escolhe o outro. A gente não consegue viver o Cristo. A gente ainda não tem a força necessária para abraçar e falar, eu escolho Jesus. Escolher Jesus aqui não é escolher, eu quero libertar Jesus. A escolha por Jesus é se vincular a Ele. Porque quando aquela população foi posta sob consulta, entende? Era uma escolha de vida. Se o povo falasse, eu quero Jesus, porque na verdade somos todos Jesus, entende? Não ia adiantar matar Jesus na cruz, porque Jesus já está replicado em toda a população. Falar, pronto, mudou, agora não adianta mais, a coisa já se disseminou. Por mais que você possa falar, vou eliminar o cabeça, eles escolheram ser Jesus, então não muda mais. Isso daí se transformou. A transformação teria ocorrido, mas não, escolheram Barrabás. E hoje, qualquer que seja a escolha colocada contra Jesus, a gente continua escolhendo a escolha, o lado B. Por quê? O que nos torna tão difícil escolher o Cristo? No sentido de falar, é isso que eu quero para a minha vida. Por que a gente não consegue ainda dar esse passo definitivo? Isso é uma questão que a gente devia perder muito tempo para refletir, para responder, sabe? Cada um de nós tem essa resposta, a gente sabe, né? Se fecha, eu vou pensar, reflete, pergunta-se, questione-se e medite. Por quê? Por que é tão difícil a gente aceitar? Por que é tão difícil a gente colocar a nossa atenção no outro acima dos nossos interesses? Por que é tão difícil a gente subjugar o nosso egoísmo diante da necessidade do próximo? Diante das formas de expressão do próximo? Por que a gente não consegue aceitar opiniões divergentes da nossa? Por que a gente não consegue aceitar maneiras de viver, de se estruturar na existência diferentes do padrão que a gente acha que é o correto para nós? Por que a gente não consegue andar 2.000 passos quando alguém nos pede 1.000 em companhia? Ou por que a gente não consegue dar nossa túnica quando alguém nos pede sua capa? Isso foi o que Jesus recomendou no Sermão da Montanha. Coisa simples.
O Sermão da Montanha é um resumo completo, assim, perfeito do que Jesus nos propôs como modo de vida. Olha, vocês querem viver bem? Façam assim. Quem te pede a capa emprestada, empresta a túnica também. Quem que te pede para caminhar com ele, acompanhar por 1000 passos, caminha 2000. Dá um pouco a mais. O que é esse um pouco a mais? É a doação interior. É a sua doação pessoal. Que Jesus fez, assim, diuturnamente na sua existência aqui na Terra. Isso, se Jesus usasse os parâmetros que a gente usa, eu vou curar. Hoje eu vou atender as pessoas, mas eu vou atender só das 9 às 5, tá? Eu vou parar 2 horas de almoço, porque com fome não dá para trabalhar. A gente não vê, graças a Deus, isso nunca aconteceu, né? Nenhuma passagem desse tipo está registrada nos evangelhos. Agora, a gente não consegue. É uma coisa, sabe, isso é uma coisa que me chama muita atenção. É uma coisa que eu falo, é uma ideia tão conflitante, porque a gente, ao mesmo tempo que celebra, a gente continua, é uma rejeição, e não é uma rejeição inconsciente mais, porque a gente passou dessa época. Talvez há 2000 anos fosse, talvez fosse lá, porque as pessoas ainda estavam aprendendo. Então você pode falar, não, tudo bem, ali tinha muita ignorância ali naquele meio. Tá certo. Dá para entender por esse ponto, mas hoje não tem mais esse componente. A gente não tem. A gente está aqui toda semana estudando, refletindo sobre. O Evangelho é o nosso material de estudo constante aqui. Então, toda essa compreensão a gente já tem. E ainda a gente continua. E aí a gente vê o mundo como está se desenvolvendo lá fora. Está cada vez mais conturbado. E aí é a prova do que está acontecendo. Porque se a gente se tivéssemos, não digo maioria, tá? Mas eu falo assim, se tivéssemos os quinhões correspondentes, né? Aquelas pessoas que nem hoje nós que estamos aqui numa casa espiritual, buscando refletir sobre as coisas do Espírito, se estivéssemos esses quinhões nessa escolha, quem vocês escolhem? Eu escolho Jesus. O mundo não estaria tão conturbado assim. A gente seria um pouco de água nessa fervura, mas não é o que a gente tem visto. E aí fica essa coisa, bom, tudo bem, a gente celebra Jesus, mas ao mesmo tempo a gente se afasta dele. Então, o que falta para que a gente mude esse processo? O que falta? Precisa que ele venha de novo? Ele não vai vir de novo. Não vai encarnar de novo aqui e passar por isso de novo. Não nesses termos que aconteceram há 2000 anos. Isso ele já deixou claro. Não vai ser esse tipo de volta. Tem teologias que defendem, né? Tem um termo para isso, a parousia, acho que chama, né? Que seria a volta, segunda volta de Jesus. Mas não é esse tipo de coisa. Ele não vai voltar de novo. E ainda tem a vida dele televisionada, né? Acompanhado tipo um Big Brother da vida. Né? Olha, Jesus, os seus apóstolos vão pregar, e tudo ao vivo. Hoje em dia pode, né? Poderia acontecer isso. Mas ele não vai ser assim. O que ele já tinha para deixar, já deixou. Então, se a gente parte dessa visão, o que ele tinha para deixar, ele já deixou. O que ele tinha a fazer, ele já fez. Em termos pedagógicos, o que precisava ensinar, ele já fez. Deixou tudo pronto. Então, tá. A partir disso, como que a gente muda, então, esse processo para transformar essa visão colidente, em que a gente ao mesmo tempo está celebrando Jesus e afastando-se dele, para mudar esse processo e falar, não, vamos alinhar tudo isso num sentido só.
celebro e aceito. Minha vida vai ser essa. Vou bater cabeça até a gente acertar, mas até aí tudo bem. O que importa é caminhar no sentido que Jesus orientou. O que a gente precisa fazer? Isso vai ser um presente legal de Páscoa. Melhor que o ovo de chocolate. O ovo a gente vai comer. Com esse calor vai dar pelo excesso pode dar uma certa indigestão, com as suas consequências problemáticas. E o ovo vai embora. Agora, responder isso para si mesmo, cada um de nós respondendo essa questão, trazendo isso para a nossa reflexão, o que eu vou fazer para mim? Isso pode resultar em algo realmente positivo. A minha Páscoa realmente foi uma Páscoa. No sentido da festa, né, daquele momento que Jesus passou seus últimos momentos, a festa da libertação. Porque é aí que a gente vai se libertar. É aí que a nossa existência vai ser libertada de vícios, de orgulho, de egoísmo, de individualismo, de materialismo. Todos esses ismos que fazem tanto mal para a nossa existência, individual e coletiva. Essa é a Páscoa. Aí você fala, não, a Páscoa é isso. Libertação. Era esse significado que Jesus viveu há 2000 anos, naquele momento de celebração, quando ele chega em Jerusalém e é festejado, e ele chega para levar essa libertação. Como seu último passo, ele vai naquele momento, escolhido a dedo, todas aquelas circunstâncias que envolveram, para levar essa libertação. Então a gente só vai ter uma Páscoa de verdade quando a gente entender isso. Precisamos buscar a nossa libertação. E para chegar nessa libertação, para conseguir essa libertação, na hora da escolha, que nos é colocada diuturnamente, vocês escolhem quem? Jesus ou egoísmo? Jesus ou individualismo? Jesus ou dinheiro? A gente está sempre escolhendo o outro. A gente vai escolher Jesus. Escolher o Cristo. Isso é a libertação. Aí a gente vai poder falar, não, estamos celebrando de fato a nossa Páscoa. Aí sim, a gente vai falar, nós estamos vivendo a Páscoa hoje. Hoje a Páscoa é algo diferente para mim. Deixou de ser os ovos de chocolate. É diferente. É a Páscoa verdadeira, é a Páscoa genuína que o Cristo quis trazer para nós. É que hoje a gente vai então começar a cogitar de aceitá-la. Com 2000 anos de atraso, pode ser. Que seja, né? Desde que a gente consiga fazer isso. Porque do contrário, a gente vai estar sempre voltando nessa história. Sempre repetindo e reincidindo nessa mesma questão. Sabe? Celebra, que legal, temos esse exemplo, que bonito que é ver Jesus fazer tudo que ele fez. Mas o que você escolhe para a sua vida? Eu escolho, eu quero muito bem bom para mim. E aí a gente continua sendo o que é. Como diz Adão, simpatizantes. Né? Ser simpatizante não te leva a lugar nenhum a não ser simpatizante. A gente tem simpatizantes de muitas coisas boas no mundo, mas esse fato de ser simpatizante não transformou essas pessoas em agentes dessas coisas boas. Com Cristo é a mesma coisa, só que numa dimensão mais profunda. Então a ideia é essa, de que a gente possa comemorar a Páscoa hoje, o ano que vem, na próxima. Que essa Páscoa possa ser mês que vem, não precisa ser hoje, data do calendário, não precisa. Mas que a gente possa comemorar a Páscoa de verdade. Que fazer Páscoa, celebrar a Páscoa, não seja comprar ovo, ou assistir o filme de Jesus, qualquer um que seja que passa na TV, que dá audiência. Porque isso a gente já fez. A gente traga esse filme para o nosso interior. E sejamos nós
partes, atores desse filme. Que a gente viva junto com Cristo. Aí sim, a gente vai poder falar Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, porque será. Porque Jesus prometeu isso. A felicidade é de quem aceita isso. De quem vive isso, não de quem vai se entupir de ovo de chocolate. Isso é a felicidade dos médicos lá da farmácia que vai vender muitos antiácidos, etc. Então, que a gente possa comemorar, certo? Feliz Páscoa para todos nós. Que a gente possa se transformar e sermos nós também participantes dessa festa espiritual que Jesus nos propõe. Agradeço a paciência de todos vocês. Que Deus nos abençoe profundamente e que vocês tenham todos uma feliz Páscoa também. Muito obrigado. Então a gente vai elevando o nosso pensamento com muita gratidão no coração. Gratidão de estarmos aqui novamente reunidos para estudar, para meditar e para aprender sobre o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, formatada por Allan Kardec. E com toda essa gratidão a gente direciona o nosso pensamento a esses amigos espirituais que nos acompanham nesse momento, que fazem parte desse processo de aprendizado que nós estamos trazendo para as nossas vidas. Aos nossos mentores, aos mentores da casa, aos mentores deste trabalho, o nosso profundo obrigado pelo reconhecimento, pela amizade, pela companhia, pela inspiração, pela intuição que nos proporcionam, que nos estilam. Nosso muito obrigado a esses amigos todos. E levando mais pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje, reunidos. Aquele que veio pessoalmente trazer esse código de transformação abençoado e iluminado, que nos exemplificou passo a passo para que a gente pudesse replicar suas atitudes e suas ações, e que permanece diuturnamente no nosso horizonte, como um farol, nos iluminando o caminho, nos infundindo força, coragem, serenidade, esperança e fé, para prosseguir nessa jornada, mesmo diante dos tropeços, mesmo diante das dificuldades que o mundo oferece. Ao nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso muito obrigado por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia, por toda a sua paciência para conosco. Que suas bênçãos envolvam cada coração aqui presente hoje. Que cada irmão encarnado e desencarnado possa retornar ao seu meio, aos seus conviventes, com o coração aquecido pelo seu amor, iluminado pelo seu ensino, e inspirado a seguir e a replicar esses ensinamentos como cartas vivas do seu Evangelho. Que cada um de nós possa dar o seu contributo, dentro da nossa pequena capacidade, para difundir esses ensinamentos através do nosso exemplo. E cada um de nós possa contribuir para que essa família humana, ainda tão necessitada de despertar para as realidades do Espírito, possa se integrar cada vez mais nos mais profundos laços de fraternidade e de amor promanados de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.
uns vidinhos assim. Os vídeos? Sim. Eles mandam mensagem depois. Aí você fala. Pode ver que eles liberam assim muito fácil. Muita gente. É tipo, ele tipo Bruno, né? Ele falou que por isso que eu tô com oportunidade. Eu acho que ela se torna mais. Só que ele falou que não podia liberar tudo, porque conseguiu liberar tudo, não tem figura. As festas que eu frequentava, as famílias. Fiquei sabendo. Fiquei sabendo disso. Eu falei. Eu estou convidando essa amiga. Todo mundo. Depois Santa Maria. Só não vê. Essa mulher já tem preconceito. Não é mais eu não sei se isso eu tô dirigindo. Você encontrou as festas que eu frequentava.
Três, quatro horas.